Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 11, desde o versículo 1 até o versículo 15. Estamos a olhar para a história do início da igreja e a forma como Deus foi fazendo uma transição entre aquilo que era a realidade, vamos dizer assim, espiritual dentro de Israel, e levando agora, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, para todo o mundo, para o mundo gentil, o mundo que não é judeu. E esta expansão do reino, este crescimento da igreja, abraçando aqueles que não pertencem ao povo judeu, está a trazer conflitos, está a trazer problemas. E é exatamente o que está a acontecer hoje aqui, em Atos capítulo 11, do versículo 1 até ao versículo 15. Na verdade, queria guiar os irmãos a um pensamento sobre a passagem, que não é propriamente aquela que está dentro do contexto, que é a história em si. Assim, lembro a história vai-nos contando que aqueles que eram da circuncisão, ou seja, judeus que se tinham convertido, mas que ainda abraçavam costumes judaicos, tradições judaicas, doutrinas exclusivas para o povo judeu e que já não faziam parte, que já não eram precisas para a igreja em si, não é assim, tanto judeus como gentios. Não é assim? E estes homens então tinham uma grande dificuldade de que Pedro, sendo um judeu, fosse comer à casa de gentios, não é assim? Ou que fizesse coisas com gentios, não é assim? Que picasse até mesmo na própria casa deles. Coisas que os judeus, nos seus costumes, nas suas tradições, tinham como coisas proibidas de serem feitas. Assim, então Pedro tem que explicar toda a história, tudo aquilo que aconteceu. Assim, desde o momento em que ele foi orar e nesse momento teve uma visão, assim, e nessa visão Deus então disse-lhe para que ele comesse de tudo, porque Deus já tinha purificado todas essas coisas, não é assim? Então ele não podia considerar mais a comida como pura e impura. E na verdade Pedro entendeu que isto devia ser levado aos homens, que nenhum homem está fora do alcance de Deus. Deus pode salvar qualquer alma, seja ele de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar, não é assim? E ao mesmo tempo Pedro está então a mostrar que chegou à casa de um gentio e nesse lugar o Espírito Santo caiu e nesse lugar as pessoas falaram em línguas, um sinal evidente da salvação para os gentios. Assim, então esta história vai trazer então um entusiasmo, um espanto, uma grande admiração para os judeus que não podiam pensar que os gentios agora também chegariam à salvação e teriam também o dom do Espírito Santo. Tirando esta consideração da história que é importante, mas trazendo um pouco para os nossos dias, que não é certamente um problema que vivemos na nossa igreja, na nossa realidade evangélica em Portugal, gostava de levar os irmãos a pensar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram neste evento, neste momento, no início da igreja, e que hoje não necessariamente irão acontecer. Em primeiro lugar, ou vamos dizer assim, vamos chamar este capítulo para dar-lhe um título que é o cuidado doutrinal, que eu e tu temos que ter ao ler estas passagens do início da igreja. Não é? Lembrar-nos da transição que está a acontecer, alguns eventos que estão a acontecer, que são específicos para esse momento e que não necessariamente irão acontecer hoje. Em primeiro lugar, o cuidado com as tradições dos homens. Isto é verdade que aconteceu no início da igreja e também continua a ser verdade nos nossos dias. Há muitas igrejas que se agarram, não é assim, ficam bem coladas a tradições, são bem ortodoxas, não é assim, que são igrejas que ensinam os seus membros, as suas congregações, que a igreja deve ser assim, que assim é que a igreja, assim, que a ceia do Senhor tem que ser assim, que o batismo tem que ser assim, que isto tem que ser assim. É verdade que muitas das coisas, algumas das tradições são boas, o apóstolo Paulo ensina muitas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, que as tradições são boas, que nós devemos passá-las uns aos outros, geração após geração, assim, que elas são boas, mas atenção, são tradições, não são mandamentos, não são ordens de Deus.
embora a ceia do Senhor seja uma ordenança, o batismo seja uma ordenança, tenhamos cuidado, não é assim? Quando de repente agarramos em métodos para dizer que é uma doutrina, que é uma verdade, que é assim que tem que ser, não é assim? Então isto é preciso ter cuidado com as doutrinas, ou nesta área das tradições, não é? Quando colocamos como doutrina essencial, vital, fundamental para a vida da igreja, não é assim? Então cuidado com as tradições dos homens, não é assim? Quando olhamos para o texto, os que eram da circuncisão estavam furiosos, porque achavam que Pedro tinha violado simplesmente um costume, assim, que era comer com gentios. Não era uma coisa proibida nas Escrituras. Não era algo que Deus tinha declarado como um pecado ou um mandamento a ser cumprido. Não, isto era simplesmente uma tradição, um costume dos judeus. Mas notem a fúria, notem como eles não podiam conceber que o apóstolo Pedro tivesse feito algo assim. E muitas vezes hoje isso acontece, não é? Pessoas que têm muitas tradições e que não podem conceber que na igreja se faça assim, como é que é possível que fizeste tal coisa. Em segundo lugar, o cuidado com experiências sobrenaturais. Assim, no versículo 5 até o versículo 10, Pedro explica o que aconteceu, não é? A visão que ele teve, ele diz que ele entrou num êxtase e então teve uma visão, e nessa visão então ele viu um grande lençol, ou algo como um grande lençol que descia do céu, onde havia toda a espécie de animais, não é assim? E que Deus então declarava que ele podia matar e comer, não é? E ele explica então esta visão, não é? E foi a forma como Deus se revelou, mostrando que agora não deveria haver acepção de pessoas, que o Evangelho devia ser levado a toda a criatura, tal como o Senhor Jesus tinha ensinado, tal como o Senhor Jesus tinha ordenado, não é assim, quando eles recebessem o Espírito Santo, que seriam testemunhas até aos confins da terra. Esse era o objetivo de Deus. Então ele está a revelar, está a trazer esta visão a Pedro sobre esse propósito, que ele tem que continuar, que ele não pode ser travado por causa das tradições dos homens. Agora, é importante realçar que esta visão ou estas visões são particulares no início da igreja, são específicas para o início da igreja. Porquê? Porque os apóstolos, e especialmente os apóstolos, são aqueles os instrumentos de Deus para a revelação de Deus. Assim, nós acreditamos na doutrina dos apóstolos, assim, no fundamento que os apóstolos colocaram, que é o Senhor Jesus Cristo, toda a sua verdade, que é o Novo Testamento, não é assim? E obviamente também o Antigo Testamento. Então notem a importância também de realçar que visões, coisas deste tipo, de que são sobrenaturais, eram para esse tempo. Então temos que ter cuidado quando de repente ouvimos alguns homens, algumas mulheres, dizerem que tiveram uma visão. Não é assim? Nós não acreditamos que Deus hoje continua a revelar-se desta forma. Que Deus continua a mostrar a sua verdade desta forma. A sua verdade foi escrita, foi revelada aos seus apóstolos, assim, e eles então puseram em texto tudo aquilo que eu e tu precisamos. Então é preciso ter muito cuidado quando de repente há homens que se autoproclamam apóstolos, que continuam a ter visões, que trazem coisas extraordinárias do céu que receberam de Deus para os homens e que muitas vezes não são compatíveis com as Escrituras, e eu e tu vamos nesta conversa e não há limites para qualquer visão, não há limites para qualquer coisa, não é assim? Então é preciso ter muito cuidado. Na verdade, aquilo que nós acreditamos é que a visão que precisamos é as Escrituras. Aquilo que precisamos receber diariamente são as Escrituras. É o ensino, a instrução, a correção, a repreensão que vem dela para as nossas vidas, para mudar aquilo que é preciso mudar e para fazermos aquilo que precisamos fazer. Em terceiro lugar, o cuidado com a expressão "o Espírito disse-me". Hoje em dia é muito comum ouvir isto de muitas pessoas, muitas vezes até mesmo dentro do nosso contexto. O Espírito disse-me. E é preciso ter muito cuidado, porque, volto a dizer, este é um tempo muito específico no início da Igreja. É um momento histórico, não é assim? A Igreja era um mistério e ela agora surge e as pessoas têm que saber o que fazer com a Igreja, como agir na Igreja, como ser espiritual na Igreja. E então os apóstolos são os agentes que vão revelar da parte de Deus aquilo que nós temos que fazer.
Então eles sim têm a autoridade para dizer: o Espírito disse-me. Agora, é verdade, o Espírito Santo continua a agir nas nossas vidas. Ele é o Paracleto, Ele é o Consolador, aquele que está ao nosso lado. Ele é aquele que habita em nós. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos ensina a verdade de Deus. Mas lembrem-se, Ele faz isso usando as Escrituras. Assim, a Bíblia foi inspirada por Ele. Então Ele vai usar a palavra de Deus para trazer-nos as coisas insondáveis de Deus, os mistérios de Deus. Assim, então, muito cuidado. Isto porquê? Porque há pessoas que dizem: o Espírito disse-me, e têm a Bíblia cheia de pó lá na sua casa. Há pessoas que dizem: o Espírito disse-me, e têm a sua vida totalmente destruída quando não percebem que ser cheio do Espírito é estar bem com o marido, estar bem com a esposa, estar bem com os filhos, estar bem no trabalho, ter todas aquelas atitudes espirituais ou fruto do Espírito em todas estas áreas da vida. Isso é ser cheio do Espírito. Assim, e muitas pessoas hoje estão com a vida totalmente arrasada, mal com o marido, mal com os filhos, mal no trabalho, mal na igreja, não é assim? Não vão à igreja, não leem a Bíblia e de repente dizem: o Espírito disse-me. Então temos que ter muito cuidado, porque é uma espiritualidade falsa. É emocional, é simplesmente dos corações dos homens, não é bíblica. Em último lugar, o último cuidado que precisamos de ter é com as manifestações do Espírito Santo. Há algo que vai sempre acontecendo no livro de Atos, que é o facto dos homens falarem em línguas. Se nós estudamos até este momento, todos os homens que falaram em línguas foram homens que receberam o Espírito Santo pela primeira vez. Assim, desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, assim, os discípulos foram cheios do Espírito, falaram em línguas. Quando a multidão se converteu, diz o texto que o sinal para os apóstolos foi que eles falaram em línguas. Mais à frente, mais uma vez, especialmente com os samaritanos, agora nesta ocasião também com os gentios, para que os judeus, para que os apóstolos comprovassem a salvação destas pessoas. Aquilo que eles precisavam de ver é aquilo que lhes tinha acontecido a eles. Assim, também como nós hoje, aquilo que precisamos de ver na vida das pessoas, se elas são salvas ou não são salvas, é ver que aquilo que aconteceu connosco também está a acontecer com elas. Assim, então, falar em línguas era um sinal de salvação. Não um sinal de espiritualidade, nem maturidade, mas um sinal de salvação. Era especialmente para os descrentes, aqueles que não tinham Cristo e recebiam o Espírito Santo. Assim, falavam em línguas e então comprovavam aos outros que eram salvos, que tinham agora sido selados pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje tenhamos muito cuidado quando de repente há igrejas, há crentes que dizem falar em línguas, que o fazem quando ficam cheios do Espírito, quando o Espírito cai neles. Não, se são crentes, o Espírito já está lá, assim, não vai cair, está lá dentro deles. Também, e o Espírito Santo, aquilo que irá fazer, aquilo que as Escrituras ensinam, como o que vai acontecer quando um crente fica cheio, fica controlado pelo Espírito, quando um crente é submisso ao Espírito, tem um impacto nos relacionamentos uns com os outros, no relacionamento com Deus, não é assim? A sua vida vai mostrar o fruto do Espírito nestas ocasiões, nestes relacionamentos. É exatamente isto que vai acontecer. E é isso que nós esperamos ver. Tá bem? Então é preciso ter este cuidado doutrinal que esta passagem vai trazer à luz, mas que tem o seu contexto histórico muito importante para o início da Igreja, mas que hoje já não se reflete, hoje já não se vê, não é assim, mas há outras coisas que iremos certamente ver do Santo Espírito de Deus. Então é isto que queria trazer aos irmãos esta manhã. Que Deus vos abençoe e vos guarde neste dia e que possamos ser cheios do Espírito de Deus. Bom dia.